Bom dia a todos, boa Bom tarde, boa dia. noite. Sejam bem-vindos a mais um Diálogos IBS. Sou Vicente Melo, faço parte da coordenação pedagógica do Instituto Brasil Solidário. Sinal. Hoje nós estamos com dois especialistas em questões de acessibilidade, de inclusão, e trouxemos também o Neto Oliveira, que é intérprete CODA. Ele está cursando bacharelado em Letras Libras e ele atua hoje na área de educação e tecnologia. Seja bem-vindo, Neto. Obrigado por ter aceito o convite. Trouxemos também a Eliane Miada, que é administradora de empresas, especialista em administração do terceiro setor. Hoje ela se dedica exclusivamente na administração da ADD. Vocês vão poder falar um pouquinho a respeito do que é ADD, tá? Trouxe também, obrigado por ter aceitado o convite, Sileno. O Sileno, ele é doutor, mestre, formado em educação física, ele é pesquisador na área de ciências da saúde, com ênfase em educação física e esporte adaptado. Ele atua como coordenador de programas esportivos, técnicos de basquete em cadeiras de rodas na ADD. Perfeito? Então, para a gente começar, eu gostaria que o Sileno falasse um pouquinho do trabalho dele com esporte adaptado, quais são os benefícios para a pessoa com deficiência, quais são as dificuldades que ele tem encontrado, enfim, falar um pouquinho dessa trajetória para que a gente consiga entender um pouquinho. Então tá bom, Vicente, obrigado aí pelo convite para estar conversando aí com o seu público, seus professores, seus beneficiários daí do Instituto Brasil Solidário. E assim, o campo de trabalho que a gente atua é o oferecimento de atividades físicas e esportivas para crianças, jovens e adultos que possuem algum tipo de deficiência, seja ela física, relacionada à locomoção principalmente, ou uma deficiência intelectual. Então é importante que as pessoas que nos ouçam saibam um pouquinho o que é essa deficiência, como que ela é causada, né? Então a gente tem aí as pessoas que nascem com algum tipo de deficiência e as pessoas que se tornam deficientes por algum tipo de acidente, algum trauma por acidente de trânsito, alguma briga aí pelas violências que existem em nossas cidades, e elas são acometidas aí com algumas sequelas, né, na sua vida, transformando totalmente a realidade que ela vivenciava anteriormente, passando a ter que superar algumas dificuldades básicas, né, tanto para a sua vida diária, né, como reaprender através da reabilitação simples atividades, como escovar os dentes, tomar uma água, se locomover do banheiro para o quarto, enfim, algumas coisas nesse sentido. E durante esse período em que a pessoa acaba tendo uma conscientização maior das suas dificuldades, é necessário que eles também tenham um incentivo ao desenvolvimento das suas potencialidades. Isso acontece para as pessoas que têm algum tipo de são inseridas nas sociedades através de alguma atividade educacional, né, em termos de pessoas que nascem com alguma deficiência, ou as pessoas que são encaminhadas através de algum centro de reabilitação para alguma instituição que ofereça a prática de reabilitação associada ao esporte, né? Então, através do esporte em si, a gente potencializa as capacidades que esses indivíduos têm, né, preservado, a gente foca realmente aquilo que eles têm, não aquilo que eles perderam em si, em termos de capacidades, e possam superar suas dificuldades no seu dia a dia, né? Então, se a gente identifica que uma pessoa tem potencial para a prática de uma determinada atividade física, uma modalidade esportiva, a gente insere ele dentro de um programa específico, sempre com profissionais qualificados, onde a gente efetua o treinamento deles, e eles são incentivados a superar as suas dificuldades, desde sair de casa a pegar um ônibus que não tem uma acessibilidade, ou não tem a questão de locomoção básica, né, desde sair da sua casa, enfrentando, por exemplo, as questões de rampa, de calçada, você tem às vezes um ônibus que é adaptado, mas você não tem um motorista que seja sensível à necessidade dele de parar e as pessoas saírem um tempo para
cadeirante poder entrar no ônibus, passando por problemas efetivos da própria qualificação profissional, né? Então, nós temos aí muitos professores de educação física, os mais novos têm uma qualificação mais específica, eles têm uma conscientização mais importante da necessidade de inclusão desses indivíduos, mas temos aí muitos profissionais que já foram formados aí há mais de 20 anos e que não têm essa mesma sensibilidade, que precisam ter aí a reciclagem, digamos assim, né? E o maior desafio que a gente tem, enquanto instituição, é realmente preparar e capacitar esses professores, esses profissionais, para que eles possam atuar nos nossos projetos, e se por uma acaso eles saírem por qualquer motivo, eles são elementos multiplicadores dessa prática em outros locais, seja aqui na cidade de São Paulo, ou onde quer que ele vivencie, né? Então, as nossas atividades em si, elas são divididas em programas de iniciação, né, voltado para crianças, principalmente adolescentes, e alto rendimento. A gente se preocupa também que esse indivíduo receba uma gama de informações para que ele possa construir o seu futuro de vida, pensando em escola, faculdade, se formar, engajar no mercado de trabalho e ser um indivíduo altamente qualificado para todas as suas necessidades como um cidadão, qualquer um, independente da sua deficiência ou não. Perfeito, Silene. Obrigado pela sua contribuição, tá? Eu gostaria também de pedir a Eliane para falar um pouquinho nesse contexto que nós estamos vivendo, infelizmente, de isolamento social. É um período que nós precisamos refletir muito a respeito de muitas questões. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho como que a pessoa com deficiência deve estar nesse momento, como que o seu aluno, atleta, ele está vivenciando esse momento. Realmente, nós estamos vivendo esse momento bastante difícil para todos, né? E para a pessoa com deficiência também, eles estão tendo as mesmas dificuldades que todo mundo. O que a gente fez desde o início, a gente começou o isolamento muito cedo, nós paramos as atividades de aulas mesmo, de treinos, por volta do dia 12 de março, né? Paramos as atividades e desde então a gente veio, os professores eles vieram elaborando todo um plano de aula para que os alunos conseguissem fazer algum tipo de atividade física dentro das suas casas. Porque assim, a pessoa com deficiência, principalmente as pessoas que fazem o esporte, eles são bastante ativos. Ou seja, eles estão acostumados a não ficarem em casa. Então, eles não têm eles quebram essa barreira da questão de acessibilidade. Então, são pessoas ativas, eles vão para a escola, eles vão para os seus tratamentos, e eles vão para o esporte. Alguns de 3, 4 vezes por semana, e alguns alunos uma vez por semana, que é os sábados. Então, eles estão acostumados com essa rotina fora de casa, né? Então, é bastante intenso, e contam com o apoio da família. Então, para que eles não sentissem muito e não ficassem tanto parados nas suas casas, porque principalmente a questão de ficar muito tempo sentado na cadeira, sem movimentar, ou eles ficarem deitados, é um problema, bastante sério, né, que pode acometer algumas lesões, né, se ele fica muito tempo sentado ou deitado. Cada professor, eles têm um grupo de alunos, e eles sabem de toda a necessidade específica de cada grupo e de cada aluno. Então, eles prepararam aulas específicas e eles têm contatos diários com os alunos. Eles enviam essas aulas para eles via o grupo de WhatsApp e vai acompanhando isso. É importante, então eles têm feito todas as atividades, e as recomendações, eles fazem desde a parte da iniciação esportiva, do aquecimento, né, que é importante antes de qualquer atividade esportiva, e eles recebem as orientações. O apoio da família tem sido importantíssimo, porque a família tem adaptado desde os espaços, a gente vê as aulas onde as famílias simplesmente recolheram todos os móveis dos seus espaços, seja de sala, de quarto, tiraram tudo, e mesmo que seja um espaço, que seja um corredor, eles estão adaptando para fazer atividade. Então isso é muito importante, porque muda realmente também com a rotina de toda a família, né? E tem sido muito importante, inclusive a gente tem
crianças com um transtorno de autismo, né, leve, e rotina para essas crianças, quando ela é modificada, ela atrapalha muito, né, o desenvolvimento. Então, e essas crianças, elas estão recebendo bem essas atividades, estão fazendo recebendo as orientações dos professores, né, estão super engajadas. Então, a gente é uma forma da gente estar perto deles, né, e nós temos 100 alunos, de 100 alunos. Para esses 100 alunos, são uma equipe de 14 pessoas, sendo um coordenador, um assistente de coordenação e os professores. Então, cada professor, que é uma dupla de professor, tem um grupo de alunos. Então, com isso, fica muito fácil deles interagirem diretamente com a necessidade do aluno. Então, é um pouco disso que a gente tem feito aqui. Maravilha, Eliane. Que lindo o trabalho de vocês. Eu lembro, né, eu estive na coordenação pedagógica de uma escola pública aqui do Ceará, e eu tinha um aluno, né, cadeirante, deficiente físico, e ele tinha autoestima muito baixa, né, realmente, e ele se apegou, ele criou um vínculo comigo, que era o professor regente, polivalente. No período eu estava em sala de aula como professor realmente, e eu encontrei o esporte como uma possibilidade para ele. Eu lembro que ele adorava arremessar as coisas, né? E eu pensei, nossa, aquele arremesso de dardo seria interessantíssimo para ele. Só que eu não tinha um dardo, né? E aí a gente pegou um cabo de vassoura, colocou uma garrafa PET, pesquisei na internet junto com o professor de educação física da escola, e ele se destacou tanto. Fez viagens agora recentemente para fora do estado, representando o estado do Ceará. E a autoestima dele é outra, né? A perspectiva dele é outra, ele tem outras possibilidades, ele consegue enxergar novas possibilidades, e isso é muito lindo. O esporte, ele realmente é capaz. Então, assim, eu agradeço demais por vocês terem aceitado esse convite, mesmo. Tenho que agradecer a Larissa Leme, né, do Bank of America, que indicou vocês, que nos aproximou, que fez essa ponte. Obrigado por vocês estarem conosco. Todo mundo que está em casa, que está nos assistindo, pais, educadores, os próprios alunos, compartilhem. É super interessante a gente levar conhecimento, principalmente quando nós não sabemos muito bem lidar com pessoas com deficiência. Isso é importante. É importante nós estarmos sensíveis a isso. Então, compartilha, coloca lá a hashtag DiálogosIBS, compartilha para todo mundo. Nós vamos colocar esse vídeo, né, no nosso YouTube, e nos grupos de WhatsApp a gente vai colocar lá o link para que todo mundo possa acompanhar esse trabalho. Obrigado a cada um de vocês. Esse é mais um Diálogos IBS. Gratidão a cada um. E, juntos construímos. Obrigado, gente. Muito obrigada a vocês. Tchau.